os conteúdos, tanto na formação inicial, nem entrei na permanente ainda, né? Nessa formação inicial, que é do vocacional até a consagração, vocacional, a consagração, é formação o quê? Inicial. Muito bem. Aqui nós precisamos trazer os conteúdos, mas eu quero de novo dizer, não é só os conteúdos, não é os conteúdos que formam em si. Eles provocam a formação. Eles trazem a luz, eles trazem a memória. A palavra de Deus de várias formas, certo? Então aqui na dimensão carismática, o que que é? Precisa trabalhar na formação dos discípulos, na formação do primeiro ano, aqueles que vêm fazer o primeiro ano. Tudo isso que eu vou colocar aqui. Mas precisa trabalhar um pouco na primeira etapa e mais profunda nessa. Eu não vou engavetar o catecismo da Igreja Católica porque o meu formando, lá do primeiro ano, já viu o catecismo. Vocês entendem? Mas o catecismo vai ser trazido, a fé vai ser trazida sempre, em várias etapas da formação. Então aqui vamos ver a história da comunidade. Como que eu vou amar quem eu não conheço, né? Então a história, o que você passou, o que não passou, o que a comunidade enfrentou. Aqui tanto no discipulado, nos conteúdos do discipulado, quanto no primeiro ano. A história. A história da comunidade, a história do fundador, quanto sua pessoa, a história pessoal. Vão ser trabalhados. Pessoal. A história da comunidade, seus entravos, suas graças, suas profecias, tá bom? Vamos colocar aqui embaixo. Profecias. Promessas. A história do fundador, a história pessoal. A história pessoal é a história da pessoa. Ela vai escrever nesse tempo. Ok? Vamos colocar aqui, repetindo a humana, para não esquecer. Ela vai escrever o seu primeira infância. Vai escrever a sua juventude. Vai escrever a sua vida adulta, ou seja, se ele é adulto. O que ela vai escrever? A sua parte afetiva, os seus afetos. O que afetou na minha infância? Não é toda, não é contar, um dia eu nasci. Nasci no dia 21 de janeiro de tal ano. Ela vai contar, quando eu nasci, a minha mãe disse que nevava. E que eu tremia de frio. Eu sinto até hoje o frio daquele dia. Se ela sente, entendeu? Ela vai falar de si. Das coisas que ela ouviu e das coisas que ela passou. Teve um dia na minha infância que chovia muito e a minha casa foi arrombada. Ela vai contar daquilo que, se ela está sentindo, se ela está vivendo aspectos da vida dela em que envolve o afeto. Não, meu pai tinha cabelo ruivo, tinha um olho azul, mas o meu pai, todas as vezes que chegava em casa, cambaleava na cadeira, caía no chão, e isto me fazia correr para o quarto, me esconder embaixo da cama, porque a minha mãe gritava. E aqueles gritos ainda estão em meus ouvidos. Vocês entendem como vão contar a história? Porque a história de lá, ela faz ressoar aqui. E é aqui que eu vou ser curado para lá. Entenderam? É uma memória afetiva, né? Então, de memória afetiva. Às vezes você só tem uma cena. Às vezes você só tem a cena das rugas da sua mãe.
E você coloca ali na sua história pessoal. Eu me lembro das rugas da minha mãe. Mas aquelas rugas que até então para ti foram, minha mãe é uma velha, minha mãe é isso. Aquelas rugas começam a ter uma outra dimensão. Porque Deus quer salvar toda a nossa história. É assim que faz efeito a formação no contar da história. Não é um relato pessoal. Por isso que eu não vou dizer tudo no primeiro ano. Traumas profundos, bolsões dolorosos, claro que vai sair, né? As coisas mais graves primeiro. Por isso o primeiro ano é das coisas mais graves. Mas que nem sempre vem à tona no primeiro ano. Né? Às vezes vem lá no... Então é assim. As profecias, as promessas. A história com a igreja, nossa história com a igreja, né? Fatos importantes, celebrações importantes. O porquê das celebrações, porquê dos nossos baluartes. O porquê, o sentido das coisas, ok?